Bem, essa semana tem sido uma semana de estudo. A semana, o título que recebeu foi Semana de Saúde, me parece. Mas, na verdade, o que nós estudamos foi o plano da redenção, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana. E nós começamos o estudo com a criação do ser humano, entender como ele foi feito. Como foi feito a imagem e semelhança de Deus. E vimos pela palavra do Senhor que o homem foi feito do pó da terra, não tinha vida, foi feito completo, todos os seus tecidos, órgãos, ossos, artérias, nervos, estava tudo ali, mas não tinha vida. Então o Senhor soprou nas narinas o fôlego da vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ao ser colocada no cérebro de Adão, ele passou a refletir a glória do Criador, o caráter do Criador. Então tinha bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, e assim a vida estava em harmonia com o caráter de Deus, em todos os aspectos. Infelizmente, seduzidos pelo diabo, eles receberam a palavra de Satanás, e por isso que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ao receber a palavra de Satanás, se misturou com a palavra de Deus e a mente foi corrompida. Surge aí a natureza carnal. A partir daí, os filhos nascem à imagem e semelhança de seu pai terrestre, conforme está registrado em Gênesis capítulo 5, verso 3. Então, cada filho vai nascendo à semelhança do pai. Invejoso, ciumento, cobiçoso, orgulhoso, egoísta, que se ira, sem domínio próprio, dominado pelas paixões. E assim vão nascendo os filhos. Por isso, o Senhor, na sua grande misericórdia, veio para restaurar a imagem de Deus na alma humana. De que maneira? Tem que ser recriado. Como? A palavra de Deus tem que ser enxertada novamente na mente. E aí está o poder da cruz. Porque não existe argumento, não existe nada que possa levar a um pecador a se render diante de Deus, porque a desobediência está nele. Só a cruz, que é o amor de Deus manifestado de maneira assim patética, na morte do Criador mesmo, para nos salvar, trazendo-nos a verdade, porque a verdade se perdeu nesse mundo. Trazendo-nos a verdade, a esperança e a vida. Quando a pessoa discerne o sacrifício de Cristo e compreende esse grande amor de Deus, se rende diante da palavra. Aí o Espírito Santo lhe dá poder sobrenatural para praticá-la. E ao praticar, a palavra de Deus está sendo enxertada e a mente está sendo recriada à imagem e semelhança de Deus. É um processo maravilhoso que dura a vida toda. E nós vimos que a palavra não é o único instrumento. A natureza nos ensina do amor e poder de Deus. O trabalho útil nos ensina a desenvolver perseverança, constância, pontualidade, que são atributos celestiais. E também as experiências da vida, que às vezes são bastante traumáticas, mas elas também nos estão preparando para situações lá na frente. Então Deus se utiliza de um conjunto de elementos para desenvolver nosso caráter. E aí nós estudamos a importância do espírito de profecia para nos auxiliar na compreensão da Bíblia, para poder praticá-la e a mente ser restaurada. Só que todo esse processo está em um marco de temperança, porque para a palavra de Deus ser assimilada, eu preciso de percepção, discernimento, raciocínio, memória. E isso depende de hábitos físicos. Por isso, irmãos, eu os animaria. As duas palestras de hoje à tarde são as mais importantes da semana em termos de saúde. Porque nos vão explicar como o estilo de vida interfere no processo mental da decisão. Essa é a primeira palestra. E na segunda, como administrar a energia que nós dispomos para poder preservar a saúde, o vigor,
a resistência e a clareza mental. Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do caráter. Porque se encurtarmos a vida desnecessariamente, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, e morremos antes de formar o caráter que nos permite entrar no céu, a salvação que estava em nossa mão é perdida. Porque temos que ter um caráter semelhante a Cristo, e ele tem que ser desenvolvido enquanto estamos aqui na terra. Bom, tudo isso estudamos na semana, e ontem estudamos a questão da necessidade de trabalhar na obra de Deus. Porque tudo que nós aprendemos para se tornar parte de nós tem que ser praticada. O irmão que tocou piano, se tivesse recebido aulas de piano em casa, estudando livros, estudando partituras, estudando os movimentos, mas nunca se tivesse sentado num piano, conseguiria tocar? Não. Você pode estudar a Bíblia de manhã cedo, à noite, em todos os horários, mas se não praticar, você não consegue ser cristão. Eu também não. Porque ser cristão significa ser semelhante a Cristo. Mas para isso, o conhecimento tem que ser levado à prática. E aí está a obra médico-missionária. E nós estudamos ontem a obra do Senhor Jesus. Para pregar, Ele curava os doentes. E assim atraía as multidões. E uma vez reunidas as multidões, no Sermão do Monte, os fez assentar na encosta do monte e lhe explicou os princípios, o que deveriam aprender para poder ser restaurados. Humildade, mansidão, a ser pacientes, bondoso, misericordioso, etc. Isso depende da prática. E assim podemos levar saúde às nações, ensinar-lhes um estilo de vida saudável. Assim como Cristo fazia, Ele curava. Nós também fomos chamados para levar cura. Só que para isso eu preciso praticar. Não tem como levar cura às pessoas, eu estando doente, e sem fazer uso dos elementos que podem promover a saúde. Bom, hoje nós vamos encerrar esses temas espirituais, e esta é a última tarde, só saúde. O que estaria faltando, irmãos? Porque os profetas falam que estamos no tempo da vinda do Senhor Jesus. O tempo é agora. O tempo está cumprido. São 6.000 anos de pecado. Está escrito. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, se passaram 4.000 anos, durante esses 30 anos que Ele esteve aqui. Quer dizer, estamos em cima dos 6.000 anos. A vinda do Senhor é iminente. Mas o que estaria faltando para a vinda do Senhor? O que vocês acham? O que estaria faltando para a vinda do Senhor Jesus? A pregação do Evangelho. Irmãos, se nós pensarmos assim, como sempre se pensa, o Senhor não virá nunca. Sabem por quê? Junho do ano passado, a população mundial era de 7.430 milhões. Os nascimentos desse período, desse primeiro semestre, foram 67.430.000 habitantes. Os que morreram nesse mesmo período foram 28.238.000 pessoas. Quer dizer, em um semestre do ano passado, primeiro, o crescimento da população mundial foi de 39.193.000 pessoas. Isso significa que em 2016, a população mundial cresceu em torno de 80 milhões de pessoas. Quanto cresceu a igreja adventista em um ano? 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Então a igreja cresceu 1 milhão e os pecadores cresceram em 80 milhões. Tem mais um elemento. Em 2.000 anos, desde que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o Evangelho eterno foi levado a 1/3 da população. Existe a janela 1040, que são não alcançados ainda hoje,
que abriga 2/3 da população, mais de 4 bilhões de pessoas. Se em 2000 anos se alcançou 1/3 da população, quantos anos faltam para alcançar o mundo inteiro? Porque a pregação do Evangelho tem que ir a todo mundo. Captaram? Então, irmãos, como conciliar essas duas coisas? Estamos na iminência da vinda do Senhor Jesus e ainda esse mundo não foi alcançado com todos os recursos. Sabe? Todos os recursos hoje de internet, WhatsApp, etc., material impresso, distribuição de livros. Vocês viram aí no Profile Vede, toda essa movimentação de irmãos de moto levando literatura. Mesmo com tudo isso, existem milhares, milhões de pessoas que não sabem quem são os adventistas do sétimo dia. E não sabem. Porque você passa... Eu, quando era católico, eu vivia quase do lado de uma igreja adventista. Frequentava um clube que estava lá no Itapecerica da Serra, em São Paulo, e passava frente ao IAE. E o que me chamava a atenção da portaria do IAE, que tinha em cima, parece que estava welcome, estava em inglês. E eu falava, o que será? Será um colégio norte-americano, isso aí? É o que me chamava a atenção. Mas eu nunca fiquei sabendo que essa igreja que estava quase do lado da minha casa, era a igreja, uma casa e minha casa, em São Paulo. Nunca imaginei que essa igreja era dos santos, o povo de Deus, para apresentar a última mensagem ao mundo. Para mim, crente era crente, sabe? Eu não fazia distinção entre testemunha de Jeová, cristão do Brasil, da Assembleia de Deus, adventista do sétimo dia. Eu não sabia qual era a diferença. E tem muitíssima, muitíssima gente assim. Então, como conciliar a iminência da vinda do Senhor Jesus com essas aparentes dificuldades de um mundo ainda não alcançado? Nós temos um exemplo nas Sagradas Escrituras, na experiência de Jonas. Jonas pregou sozinho para 120.000 pessoas, inclusive contrariando a sua vontade. O Senhor lhe deu uma ordem que tinha que levar uma mensagem de advertência a Nínive, e ele simplesmente pegou um navio em outra direção. E o Senhor o levou de uma maneira bem inusual até as proximidades de Nínive, e ele pregou a mensagem. Em quantos dias? 3 dias. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada dos recursos de hoje. 3 dias, e a mensagem era final. Daqui a 40 dias, essa cidade vai ser subvertida, vai ser destruída. E todos atenderam a mensagem. Se nós dividirmos a população mundial por 120.000, o Senhor não precisaria mais do que uns 60.000 Jonas para concluir a obra no mundo inteiro. Sem nenhum recurso. Cheio do Espírito Santo. Poderia ou não poderia fazer o Senhor isso? Com certeza absoluta. Está registrado na Bíblia. Imaginem ser levado por um peixe e ainda na barriga e não ter sido digerido pelo peixe. Não é um milagre dos milagres? É maior que ter tirado Lázaro da sepultura. Porque imagine os sucos gástricos que tem no estômago, e entra aí um homem e ele fica vivo, clamando a Deus, orando, e daí o Senhor levou até o lugar que ele queria. Pode ou não pode o Senhor encerrar essa obra? Pode. Agora, aqui vem a questão. Será que o Senhor tem ou não tem 60.000 homens dispostos e no poder do Espírito Santo levar essa mensagem ao mundo inteiro? Porque o Senhor pode carregar de um lado para o outro. Nós temos o exemplo de Filipe. Filipe estava dando estudos bíblicos em Samaria. O Espírito Santo diz: Filipe, vai para o deserto. Filipe foi. Lá no deserto diz: achega-te a essa carruagem do etíope. Lá
subiu na carruagem, daí a pouco o etíope diz, o que impede de ser batizado? Desceram nas águas, foi batizado, e o que fez o Espírito Santo? Pegou a Filipe e o levou a Azoto, outro lugar longe de onde ele estava. Pode ou não pode o Senhor levar um Jonas nos dias de hoje à China, ao Tibete, enfim, a todos os lugares mais afastados e colocar na janela 1040 e dar a última mensagem ao mundo? Daqui a 40 dias, essa janela 1040 vai ser destruída. O pessoal vai ou não vai tremer nas bases? Porque esse pessoal de hoje, os árabes, muçulmanos de lá, não são piores do que eram os ninivitas. Então Deus tem como terminar essa obra. O que está faltando então, irmãos? Deus tem ou não tem uns 60 mil homens no mundo? Eu acho que tem. Por que o Senhor ainda não os levantou? Porque quando esses homens forem levantados e dar a última mensagem, se levanta a perseguição sobre toda a igreja. Aí nós vamos perder tudo que temos. Casa, poupanças e tudo, e vamos ficar nem sequer com sapatos. Muitos vão ser presos, outros vão ser mortos. E eu pergunto para vocês, estamos preparados para enfrentar essa situação? Por isso que nós ficamos estudando essa semana sobre o plano da redenção. Porque o plano da redenção tem por propósito transformar nosso caráter à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Aprender a descansar em Deus. Lembrem-se da experiência do Senhor Jesus. Ele estava no barco, no meio da tormenta, estava dormindo. E os discípulos, como estavam? Desesperados, apavorados. O que diz o desejado de todas as nações dessa experiência? Diz que o Senhor Jesus dormia porque conhecia o amor do Pai. Em outras palavras, por que os discípulos estavam desesperados? Porque não conheciam o amor do Pai. Pode ou não pode o Senhor terminar essa obra? E o que está faltando? Vejam o que diz na meditação do ano 1992, Exaltai-o, na página 275. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação. Observem, o que significa isso? A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. E observem agora, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E observem, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que está faltando para o Senhor encerrar essa obra no mundo? Nós refletirmos o caráter do Senhor Jesus. Quer dizer, permitir ao Espírito Santo nos recriar a mente, restaurá-la à imagem e semelhança de Deus. E Cristo tem 1000 modos para realizar isso. Vamos estudar o primeiro. Gênesis capítulo 12. Pode ou não pode o Senhor terminar essa obra? Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E observem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma promessa messiânica, sabe? Toda a família da terra seria abençoada em Jesus Cristo. Mas também era uma promessa para no tempo de Abraão ele ser uma bênção e as famílias da terra no tempo de Abraão fossem
abençoadas. Sempre o Senhor tem esse propósito, nos abençoar para sermos uma bênção. Bom, Abraão tinha que morrer, como qualquer mortal tem que morrer. Mas a bênção de Deus não morre. Os propósitos de Deus são eternos. Continuando a história na descendência de Abraão, no capítulo 25, nos fala de Isaac, quando a morte de Abraão. No verso 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Com que propósito o Senhor abençoou Isaac, seu filho? Para que ele fosse uma bênção e toda a família da terra fossem abençoadas. O que significa em termos da experiência da vida de Isaac? No capítulo 26, verso 12, diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não explica a Bíblia qual era a produtividade da terra, mas diz que ele semeou uma saca de feijão e colheu 100. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Isso aqui teve um impacto tão grande que as notícias chegaram até Abimeleque, que era o governador da terra naquele tempo. Um homem poderoso, tinha exército. Isaac, um hebreu, um peregrino, morava em tendas, agricultor. E vejam o que aconteceu. Verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Ausate e ficou comandante do exército. Ele tinha um exército. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste de vosso meio? Eles responderam, observem a resposta de Abimeleque, o governador: vimos claramente que o Senhor é contigo. Como eles viram claramente que o Senhor era com Isaac? As notícias de que ele tinha plantado 1 e tinha colhido 100 chegaram até Abimeleque. E observem o que ele fala a seguir. Então dissemos, olha que absurdo: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Irmãos, é como amanhã Mr. Trump, sabe, acompanhado do comandante em chefe do exército dos Estados Unidos, mas todos os assessores vão a uma ilha aqui no Caribe, sabe, porque ficaram sabendo que o Senhor era com eles, e diz: olha, queremos fazer aliança contigo. Tem nexo isso aí? E vejam o que fala a seguir. Isto aqui é mais impressionante. Verso 29. Jura que não nos farás mal. Quem está em condição de fazer mal um ao outro? Isaac a Abimeleque, seu povo, ou Abimeleque, seu povo, ou Isaac? Isaac não tinha exército. Eram os camponeses, sabe, peregrinos, e o governador pedindo fazer uma aliança e que jurassem que não fariam mal. E diz: como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. E observem agora: tu és agora o abençoado do Senhor. Para onde se dirigiu a mente de Abimeleque? Para onde? Para Deus. Quanto esforço fez Isaac por levar o conhecimento de Deus a Abimeleque? Nenhum. Quanto orou Isaac por Abimeleque? Nenhum. Quantos recursos gastou Isaac para levar o evangelho? Nenhum. O que o Senhor fez? Abençoou Isaac, chamou a atenção de Abimeleque. Abimeleque entendeu que ele era o abençoado do Senhor e ficou com temor. Pode ou não pode o Senhor chamar a atenção do mundo inteiro para nós como igreja? Pode. E a obra se termina. Como o Senhor chamaria a atenção do mundo inteiro para nós? Nós vamos ver no segundo exemplo. Vejam agora.
Primero Reis, capítulo 10. O Senhor tem 1000 modos para encerrar a obra do mundo. Irmãos, que alívio. Imaginem toda essa semana de trabalho, de luta e de aflição, e você de repente diz, acabou a história desse mundo, vamos para o céu. É bom ou é mau? Ou temos medo de ir para o céu? Porque parece ser, às vezes, que nós temos uma crença no céu, a vinda do Senhor Jesus, mas temos medo de enfrentar, sabe, a realidade que agora vamos para o céu. Acabou a história do mundo. Nós estamos diante dessa situação que daqui a pouco vamos ser transladados. Vamos ver a ressurreição dos mortos. Mas antes disso, vamos ver essa terra desolada. Tudo desolado. Mas o que diz o Senhor? Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei a cabeça, sabe? E exultai, alegrai-vos. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Se nós cremos realmente na palavra profética, está escrito, são 6.000 anos de pecado e não passa disso. E ainda diz o Senhor que o tempo vai ser abreviado por causa das condições do mundo. Sabe, se você começa a ver a sequência, todos os desastres, Nova Orleans foi destruída. Você se lembra? Não faz muitos anos. Depois disso, lá no Japão, aquele tsunami com terremoto, e teve o problema das usinas nucleares. Depois veio Haiti, 200 e tantos mil mortos. Depois veio o furacão Sandy, que provocou um estrago muito grande. No Chile, um terremoto que foi devastador, sabe? E assim estão se somando e cada vez mais frequentes os desastres, que são juízos de Deus para despertar o mundo, para acordar diante da gravidade dos dias que vêm, para que as pessoas possam tomar uma decisão e serem salvos. Então, como nós estamos vendo os acontecimentos, estão ocorrendo em nossa volta, é para nós despertarmos e começar a procurar o Senhor Jesus para nos restaurar. Vejam a experiência da rainha de Sabá. Sabá é hoje conhecida como Etiópia. Salomão, que faz parte do relato, morava em Jerusalém. A distância de Jerusalém a Etiópia são mais ou menos 2.300 quilômetros. 2.300 quilômetros, quantas milhas dá isso? 1.500 milhas. E uma distância daqui até onde? Nova York? Geórgia? Bom, é uma distância considerável. Imaginem lá no deserto, sem estrada, sem meio de comunicação, sem nada, indo de camelo, enfrentando os perigos, os beduínos, salteadores de caravanas. A rainha de Sabá foi com todos os seus pertences, ouro, joias, pedras preciosas, porque imaginem quantos meses indo da Etiópia, norte da África, até Jerusalém. Muitíssimo tempo. E observem aqui, o que trouxe a rainha de Sabá para ir até Jerusalém? Versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes pôs tudo quanto trazia em sua mente. O que atraiu a rainha de Sabá para atravessar o deserto e ir até Jerusalém? Não foi a sabedoria de Salomão. Vejam o que está escrito. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito
ao nome do Senhor. O que significa? Que as notícias que chegaram até Sabá, que Salomão tinha o caráter do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor. Ele era um rei bondoso, misericordioso, compassivo, justo, perdoador, etc, etc, etc. Aí a rainha de Sabá diz: não acredito, porque não existe nenhum homem sobre a terra com essa característica, muito menos um rei. O que atraiu a rainha de Sabá para ir até Salomão? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, ao caráter de Cristo, veio prová-lo com perguntas difíceis. Agora observem o versículo 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vejam agora o que a rainha de Sabá observou lá onde morava Salomão. Primeira coisa que lhe chamou a atenção, verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, ficou impressionadíssima. Um homem sábio. Segundo, a casa que edificara. A casa refletia ou não refletia o caráter de Cristo? Com certeza, porque o que atraiu a atenção da rainha de Sabá é que o Salomão tinha o nome do Senhor, o caráter de Cristo. Terceiro, o que mais lhe chamou a atenção? A comida da sua mesa. Não é interessante? Ela ficou impressionadíssima. Não é a comida que nós comemos. O que mais lhe chamou a atenção? E o lugar dos seus oficiais, a postura dos oficiais, e o serviço dos seus criados, fazendo como se estivessem fazendo a Deus. Sabe aquele trabalhador que trabalha, mesmo que o patrão não esteja olhando, e que não trabalha para fazer as coisas de qualquer maneira, sino que faz tudo da melhor forma possível, como se estivesse fazendo a Deus? Ela ficou impressionada com isso. Eu tenho, às vezes, me vai ajudar um rapaz, eu moro em sítio, e aí de repente eu vou dar uma caminhadinha, e vejo que ele não está. Quando ele percebe, se levanta, estava dormindo atrás do mato, ou deitado descansando atrás do mato. Então eu sempre tenho que colocá-lo à vista onde eu estou, porque senão ele não trabalha. Bom, os criados de Salomão não eram assim. Com o Salomão presente ou Salomão ausente, eles trabalhavam fielmente, porque eles trabalhavam à vista de quem? Do grande Deus. Outra coisa que lhe chamou a atenção, além dos criados, ela diz, os trajes deles, o vestuário, muito diferente do vestuário que eles usavam. As mulheres vestiam com pudor. O que mais lhe chamou a atenção? Os seus copeiros, as bebidas. E por último, o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. Irmãos, ficou assim, não cabia nela. Como pode ser um povo tão diferente? Comem de maneira diferente, bebem coisas diferentes, se vestem diferente, a casa não é aquilo que a gente conhece, o culto deles, a adoração deles, sabe? E ficou como fora de si. Isso veio a confirmar ou não as notícias que chegaram até ela de que Salomão tinha o caráter de Cristo? Confirmou, correto? Então, o que falta para o Senhor vir a esse mundo? Vejam o que está escrito, aquele texto que eu li no início, só que o último trecho. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo, quer dizer, o nome do Senhor, se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Por quê? Quando nós refletirmos o caráter de Cristo,
Então vamos atrair o mundo inteiro até nós, que é o que aconteceu com a rainha de Sabá. E aí eles vão observar nossa comida, vão observar o que nós bebemos, vão observar o nosso vestuário, vão observar o nosso culto, e eles vão ficar como fora de si. Hoje, se eles forem às nossas casas, porque nós somos um povo esquisito, não somos? Somos ou não somos um povo esquisito? É bem esquisito. Um dia de sábado, o povo vai na praia, vai descansar, e a gente coloca terno, gravata e vai com sua Bíblia na igreja. É um povo esquisito. Eu, pelo menos, tinha essa impressão. Eu morava do lado da igreja, eu via de manhã, as mulheres bem vestidas, os homens de gravata, estacionavam os carros, se abraçavam, conversavam, entravam na igreja, depois saíam da igreja e ficavam abraçando-se, conversando. Chegava quase 1h da tarde. Eu falava para minha esposa: engraçado esse povo, sabe? Me chamavam a atenção. Não sou um povo esquisito. Imaginem que as pessoas chegam em casa: olha, eu gostaria de ver como você vive. Será que eles ficariam como fora de si? Olha, a mesma curiosidade da rainha de Sabá existe até os dias de hoje. Eu fiz um fim de semana numa igreja, numa cidade próxima a São Paulo, e isso foi num fim de semana. Na segunda-feira, a irmã que nos ofereceu o almoço, ela me liga e me diz: irmão, posso ir na sua casa? Eu falei: pode. Quando a irmã vem? Agora, me disse. Segunda-feira, era lá pelas 7. Eu falei: a irmã vem de carro, vem de... como vem? Não, vou pegar o trem, depois ônibus. O irmão me disse: então eu falei: vai demorar umas 3 horas e meia para chegar em casa. Eu morava em Interlagos, tá? Tem que chegar até a Estação da Luz, daí caminhar até a Praça das Bandeiras, pegar um ônibus, mais ou menos 3 horas e meia. Lá pelas 11 da manhã, esta irmã aparece em casa, tá? Eu estava na parte de cima, aí o botão da campainha, eu olhei e vi ela, desci, minha esposa saiu também. Na hora que abrimos a porta, ela diz: licença. O que eu imaginei? 4 horas de viagem, ela queria ir ao banheiro. E eu falei: pois não. Aí esta irmã entra rapidinho, eu ia orientá-la. Ela entrou em casa, olhou a sala para lá, a escada para lá. Eu mostrei onde estava o lavabo. Ela percebeu para onde estava a copa e foi para a copa, chegou na cozinha e abriu a geladeira. Olha, minha esposa quase deu um choque. Eu falei assim, fiz um gesto como dizendo: fica calma. Ela olhou a geladeira assim, rapidinho, fechou a geladeira. Eu não estou acrescentando nada. Estou falando na presença do Senhor Jesus Cristo. Do jeito que aconteceu, estou falando. Fechou a geladeira e foi um alívio. Não falou nada, a gente não perguntou nada, tá? Aí chegou a hora do almoço, almoçamos, ela quase não falou. Quando no dia que almoçamos com ela, falou muitíssimo, quase não falou. Pediu licença para ir embora porque tinha mais 4 horas de viagem para voltar à sua casa. Por que ela foi em casa? Porque ela não acreditou de tudo que eu tinha falado, que era verdade, e ela queria ver, que é o que aconteceu com a rainha de Sabá. Falaram que Salomão tinha o caráter de Cristo, ela falou: não acredito, isso não existe. E foi a confirmar, e ela confirmou. Irmãos, o ser humano é curioso. Nós mudamos de São Paulo e fomos para Lins, interior de São Paulo. Aconteceu exatamente o mesmo episódio. Chegou uma irmã lá, lá as famílias são muito unidas, sabe? As cidades, todo o distrito, são as 6 cidades. E todos chegaram a visitar-nos. Chegaram 2 famílias, 3 famílias, e assim foi durante o primeiro mês. E aí chegou uma família, e uma irmã fez exatamente a mesma coisa. Entrou, chegou na geladeira, abriu a geladeira. Vocês percebem o que está a nosso dispor? Imaginem, refletindo o caráter de Cristo, se o Senhor não atrai o mundo inteiro. E vejam o que aconteceu com a rainha de Sabá agora. Ela diz que ficou como fora de si. Verso 6. E disse ao rei:
Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. E observem agora: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Para onde se dirigiu a mente da rainha de Sabá? Para Deus. Quanto esforço fez Salomão em levar o evangelho? Quanto gastou? Quanto orou pela rainha de Sabá? Nada. Deus atraiu, por quê? Porque Salomão tinha nesse tempo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram, um tempo atrás, foi noticiado na mídia, televisão, começou com a National Geographic, sobre os 3 povos mais longevos do mundo. Se lembram? Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, os adventistas de Loma Linda. Certo? Tá. Na National Geographic tem um artigo bem grande, e sobre os adventistas, várias páginas, e falavam do estilo de vida, falavam das suas crenças, da guarda do sábado, pessoas idosas. Tinha um médico de 90 anos, ainda praticava, era cirurgião. Uma senhora com 100 anos dirigindo o carro e assim por diante. Naquele tempo eu estava fazendo um mestrado de saúde pública em Loma Linda, e tinha um professor, o Dr. Fraser, e quando saiu o artigo eu perguntei para ele: doutor, eu falei, quantos adventistas de Loma Linda praticam esse estilo de vida? Que fala a revista. Que chamou a atenção até do SBT do Brasil, veio aqui fazer uma entrevista. A Rede Globo também, que tem um impacto grande. Aí eu perguntei, quanto por cento? Ele demorou para responder. Sabe a resposta dele? Porque a maioria acho que ficaram felizes quando viram esse material, toda essa entrevista. Mas é triste, irmãos. Ele me diz 4 a 5% dos adventistas de Loma Linda que vivem esse estilo de vida. Então eu fiquei pensando, eu falei para ele, se 4 a 5% chamaram a atenção do SBT, a rede de televisão, a Rede Globo, imaginem se os 20 milhões de adventistas do 7º dia do mundo fossem crentes. Chamariam ou não chamariam a atenção do mundo inteiro? E a história terminaria, irmãos, rapidamente. Por isso que o Senhor pode concluir isso abrir e fechar de olhos a história desse mundo. Mas do que depende? O que está impedindo o Senhor encerrar a obra de pregação? De nós. De nos convertermos realmente e aceitarmos a palavra de Deus tal qual está escrita. Seja em música, seja em vestuário, seja na alimentação, seja em fidelidade, seja no que for, a palavra de Deus deveria ser suprema por amor a Cristo. Sabe? Porque não existe razão para você se render a Deus a não ser a morte na cruz. Não existe nenhuma outra razão. Não é para fazer reforma porque estou com câncer, porque vou melhorar minha capacidade mental, porque isso... E tudo isso aí é bom, sabe? E a gente agradece a Deus por esses benefícios. Mas a motivação correta, nem sequer para alcançar o mundo, a motivação correta é por causa do sacrifício de Deus. Se nós tivermos em mente isso, sabe? Este povo vai resplandecer em este lugar. E as pessoas vão vir a tomar conhecimento da verdade. Dois últimos textos
Zacarias, capítulo 8. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando as pessoas vejam em nós resplandecer o caráter de Cristo, quando se cumpre o que diz aqui nesse texto do livro Saltaio, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Por quê? Porque as pessoas se vão achegar a nós. Sabem, irmãos, eu fiz uma semana de oração em um morro ali perto de Guarulhos, saindo de São Paulo pela Dutra. São gente sobre gente aí, é um amontoado de gente que não cabe mais ninguém, sabe? Tudo apertado, e a igreja, 80 membros, e eu pensava, como, falei para os irmãos, trabalham o dia inteiro, gastam 2-3 horas para chegar no trabalho, voltam a mesma história, chegam cansados em casa. E eu perguntei: como vocês vão evangelizar esse morro? E os outros do lado e outros mais. Mas, irmão, não sei como. Sou um milagre de Deus. Não tem como, irmãos. Como você alcançar essas pessoas, que são muitas? É só permitindo ao Espírito Santo nos transformar à imagem de Cristo. E Deus se vai encarregar de atrair as pessoas para nós. E aí as pessoas se vão apegar a nós e vão falar: queremos ir convosco. Por quê? Porque temos sabido que Deus é convosco. O último texto está em Isaías, capítulo 60. Veja o que diz o Senhor. Versículo 1. Tem uma tradução bíblica que diz: levanta-te. Nessa aqui diz: dispõe-te. Verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O caráter de Cristo nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, que é a realidade de hoje. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O caráter de Cristo se vê sobre ti. Verso 3. As nações, observem aqui, se encaminham para a tua luz, e os reis da terra para o resplendor que te nasceu. Quem está indo a quem, irmãos? As pessoas se vão chegando, porque eles estão vendo que houve uma transformação. Porque todo mundo deseja ter paz, todo mundo deseja ser paciente. Quantas pessoas lamentam ser nervoso e não conseguir se segurar, e falam palavras imprudentes, e acabam ferindo e produzindo separações, que depois dizem: por que falei isso? Por que fiz isso? E eles sabem que não têm controle das paixões. Mas essas pessoas, quando vejam que o Evangelho funciona, que o Evangelho é um poder transformador de vidas, não somente em colocar a pessoa, sabe, colocar terno, gravata, etc. Não, ver um caráter transformado, então as pessoas vão falar: realmente funciona. E aí o que está relatado aqui: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços.
Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar dos povos se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Irmãos, não seria grande alegria ver isso acontecer em nossos dias? E de que depende? De nós. Sabem, o que nós estudamos ontem à noite é muito importante, porque nos mostra que a maneira de alcançar esse mundo é levar cura às pessoas. Quais são as causas de doença hoje? Consumo de gorduras, aí entra queijo, frituras, etc. Consumo de açúcar, consumo de carnes, porque os animais estão doentes, e muitos estão sofrendo de câncer por causa disso. E maus hábitos alimentares em geral que produzem fermentação. Se eu praticasse esses hábitos por amor a Cristo, eu já experimentaria a cura em mim mesmo. Então, eu poderia levar cura aos demais. E com um caráter transformado, as pessoas vão abrir o coração para receber o Evangelho. Será que é muito grande o sacrifício que Deus pede de nós, ou está ao nosso alcance? O que vocês acham? Será que devemos atender ao chamado do Senhor de entregar nossa vida para que o Senhor queira realizar o querer e o realizar em nós? Porque a questão nossa é só a escolha. O poder para praticar vem de Deus. Ele coloca o querer e concede o realizar, o poder. Agora, qual é minha escolha? Fazer a vontade do Senhor ou fazer a minha vontade? O pastor não está, mas eu teria gostado de ter chamado ele para fazer a oração, para pedir que a igreja se consagre. Porque os dias que virão são dias de trevas, diz o Senhor. Não são dias de luz. E o profeta dá um exemplo. É como alguém fugindo do leão, dá de encontro um urso, que é pior que o leão. E fugindo do urso, entra em casa, fecha a porta e é mordido por uma cobra. Assim será o dia da vinda do Senhor. Como você está em uma terra mais complicada que a que eu estou, você tem que se consagrar mais do que ninguém. Porque você está justamente onde começa o grande conflito final entre a verdade e o erro. E para permanecer em pé nesses últimos dias, precisamos ter uma consagração plena e completa com o Senhor Jesus Cristo.